hoje conversando com você sobre pluralismo religioso, e aqui a gente estava no intervalo e o Márcio já estava dizendo ali, né? Eu acho que política, religião e futebol a gente discute sim, tem que discutir com fundamento. Eu também acho. E a gente não está fazendo outra coisa aqui hoje, senão falar sobre religião, né? Contradizendo esse ditado popular que tem aí colocado. E nesse sentido, queria ouvir vocês. Qual é a relação do pluralismo religioso com a intolerância religiosa? Pois então, como a pessoa é fundamentalista, ela só vê a si mesma, então ela não tolera, ela não aceita a perspectiva do outro. Né? Aí sim, numa perspectiva de atuação, de ação, isso gera a questão da intolerância religiosa, né? Que é uma palavra pesada, não é? Você tolerar o outro, né? Verdade. Quer dizer, o outro existe, mas eu não quero me relacionar com ele, né? Aí vem uma outra palavra para combater a esta, que é o respeito. Porque quando você fala em respeito, você interage com o outro, você vai ao outro, você pensa, você quer saber o que o outro pensa, como o outro age, né? Quer conhecer o outro, né? O outro se torna uma riqueza também para você, para que você possa ter o seu enriquecimento pessoal. Então, essa questão da intolerância é isso. Não tolera o outro, não aceita o outro, né? E eu acho que se a gente conseguisse substituir, né, a tolerância por respeito, faria uma enorme diferença, né? Porque é isso mesmo, a tolerância parece um negócio, eu tolero, mas ó, cuidado, eu estou tolerando, né? Tem limites, mas quando a gente vai falar no respeito, isso traz uma outra relação, efetivamente uma outra relação. Como é que anda a relação das diferentes religiões aqui no nosso país? Por que de repente essa coisa vem tanto à tona, né, da tolerância, da intolerância religiosa? Como é que anda? As religiões estão conseguindo dialogar naquilo que cabe ser dialogado, ou qual é a visão de vocês? Minha irmã Celeste, eu particularmente, a doutrina espírita, de uma forma geral, ela não vê como falta de intolerância entre as religiões. Tá? E o maior exemplo disso é que o ecumenismo está crescendo a cada dia. Tá? O próprio Papa quando veio ao Brasil, entrou numa igreja protestante. Tá? Então, eu particularmente não vejo intolerância religiosa. O que eu vejo, sim, alguns líderes religiosos, aqui não vem o caso citar o nome, tá certo? Eu vejo alguns líderes religiosos, tá, colocar algumas coisas para os seus adeptos, para os seus irmãos, de uma forma não muito correta, tá? E nisso, lamentavelmente, o espiritismo até hoje é preconceituado em relação a isso, tá? Tanto assim, se nós sairmos da teoria, se nós sairmos da literatura e respirarmos o dia a dia da nossa vida, nós vamos ver que tem irmãozinhos humildes, maravilhosos, filhos de Deus, meus irmãos, que detestam o espiritismo. Por quê? Porque o pastor dele falou isso, falou aquilo sobre o espiritismo. Então percebe que não é intolerância religiosa, é intolerância de ABC. Ok? Acredito que, em se tratando de Brasil, a questão da conversa entre religiosos e entre as religiões, ela aumentou gradativamente e substancialmente, haja vista os movimentos que a gente tem visto. Sem dúvida. Porém, está muito longe daquilo que seria talvez o ideal, o próximo daquilo que a gente possa entender como o bom, o palatável. Mas aí eu entendo que existem alguns fatores para isso, porque a maneira como alguns às vezes sentam para conversar tem duas características. Primeiro, o fato daquilo que é em comum, semelhante, e o fato daquilo que é diferente. Como o pluralismo é filho do relativismo, ou seja, a gente começa a dinamitar ou a deteriorar o conceito de verdade, e cada um tem sua verdade. E daí vão surgir vozes plurais em todos os segmentos, desde os segmentos das minorias da década de 60 e 70, com vários movimentos, e isso vai resvalar no segmento religioso também. Isso acontece no nosso meio.
em que muitas vezes, pelo fato de haver uma fragmentação em relação à percepção daquilo que é verdade, se supõe que não há mais verdade. E quando a gente pensa em pluralismo religioso, a proposta não é essa. A proposta é que você entre para o debate para conversar, seja em uma paróquia, em uma igreja, em uma mesquita, em qualquer segmento religioso, mantendo convicções sem fazer imposições. Então, cada um dos seus segmentos tem suas convicções. E as suas convicções, elas partem de pressupostos, muitas vezes pressupostos que, evidentemente, cada um vai se entender mais próximo da verdade. Então, não é necessário dinamitar minhas convicções, mas eu tenho que entender o respeito para não fazer as imposições dessas convicções. Me parece que o Brasil precisa amadurecer nesse sentido. Nós já demos alguns passos mais próximos do sentar para conversar, mas eu preciso entender que esse conversar interreligiosamente não é abrir mão de convicções, mas também não é fazer imposições. E pego uma palavra de Jesus em Mateus 13:52, quando ele diz: o bom escriba, o bom professor, vamos dizer modernamente, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, quais são as coisas novas? Várias vozes que tem, várias percepções, são as coisas novas. Mas existem coisas velhas, como o Nelson disse anteriormente, que são as tradições dos nossos pais, as tradições dos nossos segmentos. Então, eu tenho coisas velhas, tenho coisas novas, reflito, crio minhas convicções, não faço imposições, mas tenho uma percepção em relação à verdade que pode a mim ajudar e também aqueles que estão ao redor de dirimir algumas dúvidas e caminhar um pouco mais solidamente. Perfeito. Diabo é uma palavra que quer dizer divisão, né? Diabolos é aquele que divide, né? Ao contrário, para combater essa palavra, diálogo, não é? Que é aquilo que une, que aproxima, não é? Um outro dado interessante nessa questão da intolerância é o Estado, né? Porque, como você já disse nos outros blocos, o Estado brasileiro é laico, não é? Porém, ele não deve ser ateísta, não é? Ele deve apoiar, aceitar as religiões, não é? Ele não deve provocar um senso não religioso, porque aí ele estaria tomando partido, não é? Contra esta ou aquela religião, este ou aquele pensamento ou sentimento religioso, não é? Muitas das vezes não é isso que nós vemos, hein? Porque o Estado, muitas das vezes, ele se provoca, se coloca como ateísta. É a constante tentativa disso, né? Exatamente. Então, o Estado não é ateísta. Não estou dizendo que o Estado não é ateu, porque ateu também é aquele que tem a sua convicção de não acreditar em Deus. Individual. E Deus deu a sua liberdade a ele, que ele é o pai da liberdade, né? Mas o Estado deve ser um garantidor, não é? Neutro, para que as religiões possam livremente atuar, exercitar, sem que uma não interfira socialmente, politicamente e legalmente na outra. Então, o Estado deveria assegurar isso, né? Porque até a noite do dia 15 de novembro de 1889, nós vivíamos num Estado não laico, vivíamos num Estado que tinha uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Isso foi mal para o Estado e isso foi mal para a Igreja. Então, ótimo que isso não exista mais, nem deve existir mais, que o Estado deva abraçar determinada religião. Mas o Estado deve ser o garantidor. E muitas das vezes não é isso. O Estado é um provocador do ateísmo, né? Da não presença de Deus. Que Deus não tem nada a dizer para a sociedade, nada a dizer para o homem de hoje. Só quem tem a dizer é a política, é o Estado. Então aí está errado. Verdade, verdade. Porque quanto mais nós afastarmos Deus, essa presença de Deus do nosso país, talvez mais a gente possa sofrer, né? As questões da violência, as questões que a gente... Porque Deus, ele vai dizer isso, é isso? Vocês estão me afastando da realidade de vocês? Perfeito. Porque ele respeita, né? E ele se afasta. E depois a gente não pode e não deve reclamar. Queridos, eu acho fundamental, dentro dessa conversa, né, dessa reflexão que a gente está tendo, o que foi acabado de dizer por cada um de vocês, essa questão, né, de que
é a necessidade do diálogo interreligioso e que esse diálogo, ele não é para apedrejar, para excluir nada nem ninguém. É para, efetivamente, trazer à tona as convicções ou os espaços ou as ideias de cada segmento religioso, e isso deve ser respeitado. Não significa que a gente ou que o outro vai ter que aceitar, né? Ele vai respeitar. E se nós conseguirmos entender isso, a gente vai acabar com essa história das brigas, das agressões, das ameaças que estão acontecendo de uma forma absolutamente errônea, né? Porque se eu não aceito a ideia do outro, eu não tenho o direito de chegar e bater e maltratar e fazer acontecer de jeito nenhum. Eu tenho que poder respeitar, né? Daí eu achar fundamental que ele deixa marcado hoje, em vez da gente falar da questão da intolerância, a gente poder falar de respeito. Eu acho que se a gente começar por aí trocando, já vai fazer uma diferença muito grande. Celeste, em relação ao que você acabou de falar de respeito, você foi felicíssima, felicíssima. Outro dia, passar para você uma experiência pessoal. Curtinho, porque eu já tenho que encerrar esse bloco. Ok. Não, simplesmente quando uma irmãzinha nossa, ela disse que espiritismo é coisa de demônio, ela simplesmente não estava sabendo nem o que estava falando, porque demônio vem de uma palavra derivada da palavra gênio, e o gênio tanto pode ser para o bom como para o mal. Quer dizer, o líder religioso dela incutiu na cabeça dela que espiritismo é coisa de demônio, quando na verdade o demônio não é nada daquilo que ela pensa ser. Perfeito. Vai ler a Bíblia e vai entender exatamente o que está sendo dito e porque Jesus, que é, na verdade, o nosso grande líder, ele jamais pregou a violência, né? Eu até gosto daquele dia em que Jesus entrou lá no templo e rodou a baiana, né? Tirando dali quem estava agindo de uma forma errada, mas todas as atitudes dele sempre foram com amor, né? É isso que ele traz para a gente. Eu já vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais. Vamos lá. Eu quero